A preleção de hoje é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema é: Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Primeiro é preciso entendermos o que é misericórdia. Que nós falamos sempre, né? Por misericórdia, Senhor. Ah, que misericórdia. Mas não paramos muito bem para pensar na profundidade da palavra. Misericórdia quer dizer sentimento de dor e de solidariedade. Todas as vezes que nós clamamos por misericórdia, nós estamos emitindo um sentimento de dor e ao mesmo tempo de solidariedade. E é necessário que possamos compreender os reflexos desse pedido de misericórdia. Clamamos e chega até nós. Joana de Ângeles nos diz que a criatura, isto é, nós, somos sempre responsáveis pela própria vida. Ninguém mais. E somente existe dor, obsessão, sofrimento, porque nós elegemos um comportamento doentio. Nós escolhemos um comportamento doentio em detrimento, abrimos mão daqueles comportamentos que são positivos. Porque esses comportamentos positivos exigem esforço da nossa parte. E os comportamentos do dia a dia nós fazemos sem pensar. Não nos importamos mais. Portanto, nós somos responsáveis sim pela nossa própria vida. Mas Mateus, no capítulo 5, no versículo 7, ele nos diz que bem-aventurados são os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E para nós é muito difícil compreender a lei do perdão e da misericórdia. É muito difícil. Como é que nós vamos perdoar aqueles que cometeram injustiças ou faltas contra nós? Como? Nós não aprendemos e não praticamos essa vibração que vem do amor. Não nos é ensinada. E nós só passamos a praticar aquilo que nós aprendemos. E vamos aprendendo de diversas formas, por diversos mecanismos. E nós que aprendemos, temos por obrigação transmitir esse ensinamento. Pouco, muito pouco nós sabemos da prática do perdão. Somente agora é que nós estamos começando a despertar para esse sentimento nobre e libertador. Somente agora. A prática do perdão exige muito de nós. E nós ainda não estamos prontos para isso, embora já pensamos no mesmo, o que é um bom sinal. Por isso que Jesus nos disse que se nós perdoarmos aos homens as faltas que eles cometeram contra nós, também o Pai Celestial nos perdoará os pecados, os nossos erros. Mas se nós não perdoarmos os homens que nos ofenderam, o nosso Pai Celestial também não nos perdoará os pecados. Não é uma ameaça. Não é para intimidar, porque Jesus nos fala que o Pai é amor, que o Pai é bondade, que o Pai é supremo. Mas Jesus está nos dizendo que é necessário que nós tenhamos a coragem e a humildade sincera de sermos benevolentes, praticarmos a bondade. E quando nós tivermos um desafeto, nós temos que nos dirigir a esse desafeto em particular, aquele que nos ofendeu, e dizer a ele o quanto ele nos feriu e magoou com as suas ofensas, com a sua desídia, com a sua traição. Quantos de nós conseguimos fazer isso? Quantos? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Mas Jesus nos disse que se assim o fizermos, aquele que nos ofendeu compreender e aceitar a nossa atitude, nós ganhamos um irmão. Deixamos de ter um adversário e ganhamos um irmão. E todos esses ensinamentos que nós estamos praticando até hoje foram dados por Jesus a seus apóstolos. Por que Jesus estava ensinando isso? A prática do perdão. Porque estava se aproximando a hora
do seu sacrifício maior, que é a crucificação. E Pedro, muito impetuoso, ousado, se aproxima de Jesus e diz a ele: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Jesus está ensinando que o perdão é infinito. Temos que perdoar sempre. Mas Pedro estava se referindo à lei dos judeus, a qual ele estava submetido, que manda perdoar até 3 vezes. E Pedro, na sua generosidade, se propõe a perdoar 7 vezes. E eu tenho certeza que muitos de nós aqui já fizemos as contas. 70 vezes 7, 490, vou perdoar 490 vezes. Não é. O perdão é infinito. Porque se o perdão fosse limitado, nós já não teríamos mais perdão. Quantas vezes erramos por dia? Quantas vezes falhamos? Quantas vezes caímos? E o Pai nos perdoa sempre. Então o perdão é ilimitado. Quando nós passamos a compreender e praticarmos o perdão infinitamente, nós começamos a adentrar na prática da misericórdia, que complementa a brandura. Aquele que aprende a perdoar, aprende a ser brando. Porque não tem como nós perdoarmos se nós formos violentos, agressivos, contumazes, longe da brandura, somos duros. E quando nós tornamos misericordiosos, nós somos brandos e pacíficos. Deixamos de ser um instrumento que fere a nós mesmos, porque para eu perdoar, para eu gerar a brandura e a pacificação, eu tenho que estar pacificado. Eu tenho que estar cultivando a brandura, para que eu possa deixar de me ferir, deixar de ferir ao próximo, que se adoenta, e eu também me adoento. Eu atraio sombras, eu atraio dor em meu próprio espírito. E quando essas doenças que se apresentam no espírito começam a registrar no nosso corpo físico, nós sequer lembramos desses episódios em que nós fomos violentos conosco mesmo. Deixamos de ser misericordiosos para conosco. E é necessário compreendermos que a misericórdia consiste em um grande esforço de alcançar o esquecimento e o perdão das ofensas. Perdoar é mais fácil do que esquecer. Nós ainda não aprendemos a esquecer. Por isso, dizemos que perdoamos, mas não esquecemos. E está correto. Mas o perdão também pode ser apenas uma aparência. E essa ofensa que eu estou falando, daqueles que nos agridem, ela pode ter milhares de facetas, se apresentar de diversas formas. Pode ser um filho abandonado pelo pai ou pela mãe, que formou outra família. Um amigo ou um familiar, um irmão que nos enganou e magoou profundamente. Como perdoar? O que é que vai caracterizar a grandeza da nossa alma? É o esquecimento das ofensas que nós recebemos. Só assim estamos acima dos golpes que nos direcionaram. A pergunta que nos cabe agora: como é a minha alma? Em que ponto ela se encontra na escala da grandeza espiritual? É uma pergunta que nós temos que fazer. Como é a minha alma? Em que escala eu me encontro? A resposta é óbvia. Basta olhar para o nosso interior, o nosso íntimo, e podemos avaliar as características da nossa alma, sim. Pensem. Ela alimenta o ódio e o rancor em meu coração?
Se a resposta for sim, estamos certos que ainda não temos uma alma elevada, pois não aprendemos a prática do perdão. Mas, que maravilha! Nem sempre seremos assim. Aprenderemos de diversas formas. Porque a alma elevada, ela exercita a prática do perdão consigo mesmo. Ela carrega uma calma. Ela carrega uma mansuetude digna, superior no seu padrão vibratório, de caridade, de amor. E ao perceber que eu estou vibrando em mansuetude e paz para comigo, a minha alma está se elevando, está se modificando. Mas a outra alma, a que ainda navega nas zonas sombrias do ódio, da vingança, da raiva, da selvageria, ela é uma alma ansiosa. Carrega uma suscetibilidade que fere a si e a todos, e está cheia de fel e de rancor. Misericórdia é importante para todos nós, porque quando nós dizemos nunca perdoarei, eu estou entrando na lei de ação e reação. Também não seremos perdoados, pois sabemos que o universo reage de acordo com a nossa vibração. Fazemos parte de um todo. E se nós não formos condenados agora pelos nossos iguais encarnados, nós seremos condenados pela lei de Deus que todos nós espíritas sabemos que está em nossas consciências. O Pai não virá até nós e dirá: você é condenado. A nossa consciência é que nos condenará. E de uma forma dura, porque ela nos acompanha o tempo todo. E nós não teremos o direito de reclamar ou exigir perdão pelas nossas faltas, pois nós também não perdoamos aos que nos feriram. É importante compreendermos a lei de ação e reação. Ela é universal. E por ser uma lei, mesmo que nós possamos alegar desconhecimento ou nos recusarmos a aceitá-la, ela nos alcança implacavelmente. É como a lei de nascer e morrer. A todos alcança. E a lei de ação e reação também é assim, determinista. O ensinamento que Jesus nos dá sobre a misericórdia e não ter limites é quando ele nos diz que cada um deve perdoar ao seu irmão mais do que 70 vezes, 7 vezes. Aí pensamos assim: está bem, eu entendi. Eu vou tentar praticar essa lei do perdão ilimitado. Não vou mais ficar nos 490 vezes. Mas qual a forma que eu vou escolher para perdoar? Essa é outra questão. Eu vou perdoar com grandeza, com nobreza, generosa, sem pensamentos ocultos. Eu vou usar uma forma de perdão delicada para evitar de ferir o amor do próprio, daquele que é meu adversário. Ou eu vou perdoar impondo condições humilhantes? De que forma eu vou perdoar? Fazer o meu adversário sentir vergonha, o peso do meu perdão. Sentir que o meu perdão o irrita em vez de acalmar. Qual perdão eu escolho? Aquele de acordo com a minha alma. Se a minha alma é branda e pacífica, eu já sei qual eu vou escolher. Eu vou estender a minha mão ao que me ofendeu sem bondade? Eu vou ostentar para que os outros possam ver a minha generosidade, a minha grandeza e dizerem sobre mim, embora eu finja que não ouça, como ele é generoso, magnânimo. Eu estou ouvindo, mas finjo que não. Está perdoando ao infeliz que tanto lhe causou mal. E eu, hipocritamente, opto por esse perdão, cujo resultado é uma reconciliação impossível. Não é possível reconciliar com esse tipo de perdão, porque ela é humilhante. Ela não é sincera de ambas as partes. E aquele que pode mais, que poderia sinceramente perdoar, não o faz. Humilha o outro. Então não existe nesse ato nenhuma generosidade.
Existe apenas uma forma de satisfazer o nosso orgulho. Muitas vezes nós já perdoamos dessa forma. Não vamos nos culpar por isso, é passado. É necessário que nós aprendamos a nos reconciliar com o adversário. Porque Jesus disse que enquanto Ele está a caminho na existência atual, Ele está encarnado ao nosso lado. Temos que aprender que quando nós estamos numa disputa, seja ela qual for, aquele que for o mais conciliador, aquele que for mais pacífico, aquele que for mais generoso, aquele que demonstra mais desinteresse e caridade, tem a verdadeira grandeza da alma e granjeia a simpatia daquelas pessoas imparciais, que olha o íntimo do outro e avalia, conforme a espiritualidade o faz, a imparcialidade. Ele está agindo de acordo com a sua alma e a sua consciência. Tem o nosso apoio. Ele está sendo hipócrita, está fingindo, está colocando máscaras. Não tem o nosso apoio. Quando mudar, terá. Então, quanto mais depressa nós nos reconciliamos, enquanto estamos a caminho da existência, estamos experimentando o quê? Como Jesus disse, não serão entregues ao juiz da nossa consciência. Quando Jesus fala no Evangelho que devemos nos reconciliar para não sermos levados ao juiz, Ele está falando da nossa consciência. E nem metidos em prisões sombrias e frias da própria alma. Que prisão é essa? Que prisão é essa que Jesus fala? Quando eu lia o Evangelho, eu imaginava que era uma prisão mesmo, uma masmorra. Ele está falando da prisão da carne, ao nosso corpo orgânico, denso, pesado, que nos prende. E ele completa: digo-vos em verdade que daí não sairemos dessa carne, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Tem que perdoar, para se tornar com a alma mais grande, mais leve, maior, equilibrada. E na prática do perdão, como em geral na prática do bem, nós imaginamos que existe só um efeito moral, não é? Ah, perdoo, moralmente estou bem. Mas tem um efeito material também. Porque a morte, ela não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos nos perseguem o tempo todo. E muitas vezes, com aquele ódio que eles carregam, com o rancor que eles carregam, eles nos perseguem. E aqui não vale dizer aquela história de que morto o animal, morto o veneno. Ah, mata a cobra que o veneno morre também. Não. Aqui, no que diz respeito ao homem, esse ditado não se aplica. O homem desencarna e o ódio continua. É necessário reconciliar. E ficamos nos perguntando: por que existem tantos obsidiados? Por que existem subjugados? Por que existem possessos? A resposta é básica. O espírito mau, ele espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja no corpo. Ele espera reencarnar. Por quê? Ele está preso. Lembra o que Jesus disse? Dessa prisão não saireis? Ele é menos livre. Ele é um alvo fácil para ser atormentado. E se ele se protege, ele aprende a se proteger, o espírito passa a ferir aqueles que ele ama. Os seus familiares, aqueles entes mais queridos. Ele passa a atacá-los, porque atacando aqueles que ele ama, ele enfraquece o que está se defendendo, por perturbá-lo. Então podemos entender que o obsidiado, aquele que é possuído, aquele que é subjugado, são quase sempre vítimas de uma vingança, de uma existência passada. E essa vingança que estamos sofrendo, nós temos motivos. Uma vez perguntaram para mim: Antônio, de onde vem tanto o adversário? Dos amigos que nós enganamos. Eram nossos amigos, nós enganamos, nós falhamos com eles. E, portanto, eles vêm nos cobrar. E nós temos que entender isso. E por que Deus permite? Pelo fato de que nós temos que responder pelo mal que praticamos.
E se nós não praticamos nenhum mal para com aqueles que nos perseguem, nós não fomos caridosos e não fomos indulgentes. Nós não perdoamos quando nos pediram perdão. Então, do ponto de vista de uma vida tranquila no futuro, não só agora, mas em outras vidas, é necessário que nós vamos reparando os agravos. É necessário que nós vamos perdoando aos nossos inimigos, encarnados e desencarnados. Pois quando a morte chegar para nós, não vai existir mais em qualquer local nenhuma discórdia, nenhuma animosidade. Quando nós passarmos desta vida para a vida espiritual, nós não teremos os inimigos à nossa espera, serão amigos nossos. Porque nós aprendemos a perdoar. E é tão interessante aprender a perdoar, porque nós fazemos de um inimigo neste mundo um amigo no outro. Aquele que eu odeio, que eu tenho raiva, que eu desejo perseguir, meu pior inimigo, se eu souber perdoar, no outro lado da minha vida eu vou ter um amigo. Não uma continuidade da inimizade que foi prosseguindo séculos a séculos. E quando assim nós vamos procedendo, nós estamos colocando o que do nosso lado? O bom direito. Nós temos o direito, porque nós perdoamos com generosidade. E Deus não consente que nós soframos qualquer tipo de vingança. A partir do momento que eu perdoo, aquele adversário que eu perdoei, ele não tem o direito de me atacar. Ele não tem esse direito. Esse direito é cassado dele, porque eu o perdoei. E se ele não quer me perdoar, ele segue a jornada dele, porque a minha será diferente. Não é permitido a esses espíritos, a esses irmãos desencarnados, aos quais nós perdoamos e sinceramente pedimos perdão, que eles continuem nos atacando. É importante nós sabermos isso, porque Jesus está recomendando o quê? Que é somente dessa forma que nós vamos nos apaziguar, é que nós vamos desfazer as discórdias que temos nessa existência e teremos nas existências futuras. Nós não sairemos da prisão do corpo para outros corpos mais leves, enquanto não tivermos pago até o último centavo. Essa terra de regeneração que todos falam, só chegará quando nós estivermos mais leves. Tivermos a moral, a ética e a prática do perdão automáticas em nós. E é dessa forma que a justiça de Deus se faz completamente cumprida. Entender isso é entender que o que vai mudar ao nosso redor depende de como eu me transformo, de como eu me modifico. E Jesus, encerrando essa pequena e linda passagem, ele diz assim, que o sacrifício mais agradável ao Pai é quando nós transformamos os nossos ressentimentos em perdão. É isso que ele fala. Aquele ressentimento transforma em perdão com a mesma intensidade, em misericórdia, antes de nos apresentarmos pedindo perdão. É necessário que nós tenhamos perdoados para receber esse perdão do Pai. E o Mestre nos fala isso. E só então a nossa oferenda será bem aceita, porque está vindo de um coração livre de qualquer pensamento mau, um coração misericordioso. Nós, cristãos, oferecemos como sacrifício ao Pai o quê? A nossa alma. Nós não oferecemos presentes, como os judeus faziam. Se nós oferecemos a nossa alma, o nosso sacrifício é espiritual. Portanto, tem mais força. E só pode ser aceito se esse sacrifício sair de uma alma grandiosa. Não tem outra forma. E oferecer a nossa alma a Deus, essa alma tem que estar purificada em nossa consciência. Entrar no templo do Senhor é entrar em oração. E para entrarmos em oração, temos que deixar de fora todo o sentimento de ódio, de animosidade, maus pensamentos contra os nossos irmãos.
E termina essa forma maravilhosa: só então os anjos levarão nossa prece aos pés do Eterno. Dessa forma que termina. E Joana de Ângeles nos diz assim: o amor é a grande lei da vida. É o amor que estabelece o critério de justiça com igualdade para todos, respondendo com reação conforme praticamos a ação. Se praticamos a ação com amor, a justiça e a igualdade nos alcançam, sem sombra de dúvida. Mas é necessário ter amor para isso. Essa é a pequena preleção que eu tinha a apresentar a vocês sobre bem-aventurados os misericordiosos que receberão misericórdia. Só depende de nós recebermos misericórdia, de mais ninguém. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações, que todos vocês reflitam sobre a misericórdia.